Irmãos, hoje nós vamos para mais um estudo de uma série que já temos feito, né? Já estamos no estudo de número 9. Esses estudos todos são uma sequência, né? E um é interligado ao outro, um acaba estando atrelado ao outro. Na primeira semana nós falamos sobre aliança, né? O que é aliança do homem para com Deus? O que é aliança do homem para com o homem? O que é aliança do casamento, né? Quais os princípios da aliança que Deus tem para essa aliança, né? No segundo estudo nós falamos o que é ser uma só carne. E nós ouvimos muito o versículo, se eu não me engano, de Gênesis 2:24, é isso? Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O que é ser uma só carne? Então nós falamos o que é verdadeiramente ser uma só carne da maneira como Deus planejou para as nossas vidas. A aula de número 3, ou estudo de número 3, nós falamos sobre os papéis. No lar não é para cada um fazer o que quer. Todos nós temos papéis, né? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, e um tem que ajudar o outro também nos seus papéis, nas suas funções, nas suas atribuições, e tem um propósito de Deus também para tudo isso. Aí o quarto estudo, nós falamos de semear e colher. Porque a lei da semeadura, irmãos, ela nunca vai falhar. Semeou, colhe. A Bíblia diz, de Deus não zomba. Tudo quanto o homem semear, disso também ceifará. Então, semeou abóbora, colhe abóbora. Semeou milho, colhe milho. Semeou amor, colhe amor. Semeou ódio, colhe ódio. Semeou ira, colhe ira. O que nós estamos semeando e colhendo, né? Aí no estudo de número 5, nós falamos sobre o perdão, que tem que ser o centro das nossas vidas, né? Sem perdão nós não chegamos a lugar nenhum. Perdoar nosso cônjuge, perdoar os nossos filhos, perdoar os nossos irmãos em Cristo, perdoar os nossos inimigos. Temos que perdoar. Aí na lição, ou no estudo de número 6, nós falamos da visão de fé e confiança. Qual a visão que eu tenho acerca do meu cônjuge, comparada com a visão que Jesus tem sobre nós, sobre o nosso cônjuge, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Que visão de fé e confiança eu tenho sobre a vida de quem está ao meu lado? Aí no estudo de número 7 nós falamos também de um assunto muito importante que todo casal tem que fazer. É orar junto. É ter um momento de oração, os dois juntos. Esse momento tem que ser por algum propósito que seja concernente ao casal, à família. Nós falamos que você pode ter o seu momento de oração individual e deve ter, e você pode querer orar por um amigo de trabalho, que muitas vezes o seu cônjuge nem conhece. Então você tem que ter esse momento. Porém, quando vocês dobrarem os joelhos os dois juntos, para orarem no mesmo propósito, é tudo que concerne e diz respeito ao lar, à sua casa, à sua família. Então orar juntos é muito importante. Aí no estudo de número 8, que foi a semana passada, nós falamos sobre o acordo, né? Lembra que eu ainda citei lá o versículo de Amós 3:3? Andarão
dois juntos, pois se não houver acordo entre eles, então para que marido e mulher andem juntos e sejam bem-sucedidos, tem que haver acordo entre eles. E a gente chega num acordo se comunicando, conversando. Na casa que todo mundo grita, primeiro que ninguém tem razão. E segundo que é praticamente impossível chegar num acordo da maneira que Deus quer, gritando, brigando, se agredindo verbalmente. Então, foi o estudo que nós passamos na terça-feira passada. E hoje o estudo vai falar sobre fluindo juntos no Espírito. O que é fluir? É alguma coisa que está em movimento, fluindo. Não é estático, não está parado. Então nós, como família, como casal, como servos, nós temos que entender a importância do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas individualmente, sobre a nossa família, a nossa casa como casal, e o reflexo que isso vai ter para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas muitas vezes nós não entendemos ou não compreendemos qual é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa do quê? Da Trindade. É Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos que esperar que o Espírito Santo opere nas nossas vidas poderosamente, enquanto nós estamos o quê? Orando juntos e entrando em acordo. Quando houver a oração junto, o acordo do casal, aí o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas e nós somos abençoados. Então a obra do Espírito Santo, ela foi notória também na vida de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele foi guiado e direcionado por quem? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, Jesus, ele foi um exemplo de uma pessoa que estava disposta a ser direcionada pelo Espírito Santo. E da mesma maneira, nós temos que ter essa disposição para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas. E quando nós vemos lá em João, capítulo 16, e verso 7, diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então o Espírito Santo veio quando Jesus retornou a quem? O Pai. Ele veio quando Jesus retornou ao Pai. Então o Espírito Santo também era ativo na vida de Jesus. Mateus 1:18 diz assim, ó, olha só o agir do Espírito Santo na vida de Jesus. Mateus 1:18 diz assim: ora,
o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? Do Espírito Santo. Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Jesus Cristo não parou por aí, porque ele também foi cheio e ungido pelo Espírito Santo. E nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Atos 10 e 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo agindo na vida de Jesus. E o Espírito Santo também preparou Jesus para o ministério. Sim ou não? Sim. Vamos lá em Lucas 4:1, diz assim: Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, voltou da onde? Do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E o que aconteceu com Jesus no deserto? Foi tentado. Ou seja, estava sendo preparado para o ministério. Então Jesus, nós vemos que ele veio ao mundo como homem, nasceu de uma mulher, mas ele foi capacitado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele por um pouco se fez como homem. E foi guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Então, da mesma maneira que o Espírito operou na vida de Jesus, ele deseja operar nas nossas vidas também. Mas para que o Espírito Santo opere na minha e na sua vida, dentro das nossas casas, das nossas famílias, nos nossos cônjuges, é preciso que nós demos o quê? Lugar. A gente cansa de ouvir até as pessoas usando um jargãozinho: dá lugar, crente, dá lugar, deixa Deus te usar, dá lugar. Então tem que dar lugar sim, para que o Espírito Santo opere nas nossas vidas. Em João 3:5 diz assim: respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Recebemos poder quando recebemos quem? O Espírito Santo. Está escrito lá em Atos, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E depois que descer sobre vós o Espírito Santo, olha o que continua no versículo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dá lugar que o Espírito opera. Dá lugar que Ele faz maravilhas. Dá lugar que você vai ser testemunha de Cristo aonde você andar, inclusive dentro da sua casa. Agora o problema, irmãos, que tem pessoas que dizem que dá lugar ao Espírito em todo lugar. Em todo canto Ele dá lugar, Ele só não dá lugar em um lugar. Que deveria ser o principal, que é dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Você vê o camarada na rua, na igreja, no trabalho, é uma tocha. E chega dentro de casa. Realidade, irmão. Sábado, nós tivemos a oportunidade, irmãos Neto, nós fizemos uma palestra para casais ali na igreja do Varão 1. Estava até comentando com o pastor João Batista ontem, com o pastor Raulindo. Uma igreja do nosso setor aqui, uma igreja abençoada ali. Já fiz parte daquele grupo quando dirigi o Alterópolis. Fizemos uma palestra ali muito boa. Irmãos, e parece que não, mas os casais ainda têm tanta dúvida de relacionamento. E quando a gente faz uma palestra para casais, pastor Zé, a gente costuma deixar os casais à vontade, para se alguém no final quiser fazer algum tipo de pergunta, e às vezes a pessoa ela tem um certo constrangimento, né, pelo que ela vai perguntar, de falar, né, de levantar a mão e falar. Então a gente costuma usar a seguinte estratégia, fala assim, ó, a gente passa o pessoal da igreja passa uma série de folhas lá, pedaços de papéis e caneta, e a pessoa ela escreve o que ela quer, que ela tem dúvida, e coloca dentro de uma salva ali, né, todo mundo misturado, então ninguém sabe quem é quem que perguntou. E me surpreendeu. E às vezes você faz isso em algumas palestras que você faz, eu não sei se o povo é meio tímido, alguma coisa, e as pessoas acabam não se manifestando. E o que me surpreendeu é que o número de perguntas que vieram era quase que o dobro de pessoas que tinham dentro da palestra. E eu fiquei meio perplexo. E aí eu comecei a ver as perguntas. E muitas das perguntas estavam relacionadas justamente com esses comportamentos dentro de casa. Inclusive, eu estou preparando um estudo, vai falar sobre relacionamentos abusivos. Ah, pastor, mas isso aí não existe. Só se não existe lá na França. Mas aqui existe. E o pior, irmãos, a gente vê relacionamentos abusivos dentro da igreja. Isso não pode ocorrer. Então as pessoas começaram a perguntar, e são dúvidas que têm, sobre relacionamentos até abusivos. Pessoas sendo forçadas a fazerem coisas que não querem, principalmente na área íntima. E eu fui bem claro, muitas vezes você fazendo isso, você está correndo até em crime. Ah, não, mas é minha mulher. Não, com a sua mulher você comete estupro também, se você não sabe, viu? Ela te denunciar é estupro. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, vigiar muito.
e deixar o Espírito Santo de Deus realmente operar nas nossas vidas, para que Ele seja o Senhor dos nossos lares, das nossas vidas e das nossas famílias. Porque senão, nós estamos perdendo tempo na igreja. Porque se Jesus vier dessa maneira, eu não sou ninguém para julgar ninguém, né? É Deus que julga, mas é complicado. Tem algumas coisas que nós temos que rever. Então, o Espírito Santo, ele opera nas nossas vidas, né? Então a palavra diz lá em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí você vai ser testemunha aonde você for. Nós somos selados por quem? Com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E ele garante o que? A nossa herança e bênção. Lá em Efésios 1, verso 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus, quando nós vamos lá, ele habita em nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e verso 19. Irmãos, eu vou um pouquinho mais rápido, porque são muitos versículos. Eu faço questão de ler os versículos, que é interessante. Porque um versículo está ligado ao outro e está confirmando o assunto que nós estamos falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6 e 9 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? O Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, então ele é santo. Ele é santo. Agora, o que é santo habita em lugar imundo? Sim ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. 2 Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é que nos direciona, é que nos ensina, é que nos regenera, é que nos renova. João, capítulo 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito ou falado. Aleluia. Então ele ensina, regenera, renova. Agora nós vemos, irmãos, que há dois aspectos do Espírito Santo. Dois aspectos básicos. E eles precisam estar equilibrados na nossa vida. Porque sem esse equilíbrio, nós não chegamos a nada. Um depende do outro. Então não há condições de você dizer: eu tenho uma coisa, eu não tenho outra. E o que eu quero falar são do quê? Primeiro, do fruto do Espírito. E depois eu vou falar do quê? Do dom, ou dos dons, que aí é no plural, do Espírito.
Então, primeiro é fruto e não é frutos. Porque é singular. É fruto do Espírito Santo. Então, o que é o fruto do Espírito Santo? Ela é uma obra interna. Nós. Interna. Esse fruto, ele é interno. E se nós não manifestamos o fruto do Espírito, os nossos dons, na verdade, também não serão manifestos. Porque uma coisa está atrelada à outra. E quando nós vemos lá em 1 Coríntios 13:1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o quê? Como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, se eu não mostrar o fruto, não tem dom. Sabe por quê? Eu vou ser como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então não tem ligação, então não vai ter concordância. Então, o fruto, ele acaba sendo o quê? O desenvolvimento do nosso caráter cristão. E essa obra do fruto é interessante, irmãos. Olha que interessante isso. Que ela é principalmente para o nosso benefício. O fruto é para nosso benefício. Mas esse fruto, ele acaba abençoando os outros. Interessante, né? Então, a obra externa são os dons. Então, os dons é uma obra externa. E o fruto é uma obra interna. Interessante que o fruto, sendo uma obra interna, para nos abençoar, acaba abençoando quem está ao nosso lado. E os dons, que é uma obra externa, que é para abençoar os outros, ele acaba fazendo o quê? Nos abençoando também. Olha que maravilha que é o Espírito Santo quando ele opera nas nossas vidas, aleluia. E a palavra diz que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Agora, o que é o fruto? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Vai contando aí. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Por que eu disse que o fruto é uma obra interna para nos abençoar e acaba abençoando quem está ao nosso lado? Por quê? Já pensou você do lado de uma pessoa? Ela tem ou dispõe desses 9 frutos, que coisa maravilhosa. Quem aqui já teve a oportunidade de você pegar aquelas pessoas da igreja, anciões, aqueles que estão com as cãs, que fala? Cãs, branca. Aquela pessoa que ela é comedida para falar. Calma. E você senta ao lado dela, Genilson, aquelas pessoas que você conversaria, pastor, horas a fio, porque você vê naquela pessoa o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
Eu pergunto: tem fruto dentro de casa? Está demonstrando fruto dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos? Está demonstrando? O fruto dá qualidades de caráter, maturidade espiritual. Qualidades do Espírito Santo sobre a nossa vida. O fruto do Espírito é destinado a relacionamentos. Sabe por quê? A pessoa que tem tudo isso é uma pessoa extremamente querida. Então ela está destinada a relacionamento. E relacionamento tanto na horizontal como na vertical, com Deus. É na vertical e na horizontal, com os irmãos, com o cônjuge, com o filho. Então por isso, irmãos, que nós temos que constantemente fazer uma avaliação das nossas vidas, porque a pessoa ela não pode demonstrar fruto aqui na igreja se ela não demonstra fruto em casa. Tem que demonstrar primeiro em casa, para depois querer mostrar na igreja. E muitas vezes a hipocrisia não deixa que a pessoa faça isso. O próprio Jesus, ele nunca foi mediador de relacionamentos, não. Jesus, ele ia na causa, que era o coração. E quantas vezes ele fala, pessoas de corações duros, corações endurecidos. Então nós temos que tratar o quê? É o nosso coração. Então, Jesus desafiava os problemas de coração, porque aí ele curava os problemas de relacionamento. Por isso que o Espírito Santo é um só. Eu não posso ser o Espírito Santo da minha esposa. A minha esposa não pode ser o Espírito Santo da minha vida. Não, o Espírito Santo só tem um, é o Espírito Santo de Deus. Então os problemas de casamento, de relacionamento, ele está atrelado a problemas do nosso coração. Coração, quando eu falo coração, eu não estou falando coração do órgão que fica aqui no peito, pulsando. No coração, o entendimento, o intelecto, a nossa mente. Então, nós começamos a querer arrumar motivos ou desculpas para alguns problemas que nós temos, e os problemas estão o quê? Conosco. No nosso coração. Então nós temos que olhar o quê? Para o nosso coração e não para o coração de quem está do nosso lado. Isso aí é obra do Espírito Santo que ele vai fazer no tempo dele. Lembra que eu falei, acho que foi domingo aqui? Lá no barco onde Jonas estava? Joga a mala, joga os valores, joga aí. E o problema estava com quem? O problema só cessou quando Jonas saiu do barco. Onde está o problema dentro da sua? Quais os valores que você já jogou fora? Sendo que o problema é no seu coração. O problema é na sua vida. Então o Senhor Jesus, ele quer que nós olhemos para o nosso próprio coração. Precisamos e devemos nos render à obra do Espírito Santo. E quando nós nos rendemos à obra do Espírito Santo, ele vai produzir o quê? Uma colheita no nosso relacionamento, que temos que ser uma só carne. Então o casamento, o lar, a família, é o melhor lugar para nós começarmos a demonstrar esse fruto em nossa vida. E não adianta eu querer mostrar por outro, é hipocrisia. Mostro dentro. Uma coisa eu peço, irmãos, e sempre falei, com tremor e temor.
Se algum dia eu não pregar o que eu vivo, não viver o que eu prego, eu vou lá e falo assim, pastor Davi, pregando a igreja, eu tenho isso comigo. E não ser hipócrita. A gente sabe que está cheio de gente aí pregando uma coisa e vivendo outra. Vivendo uma coisa e pregando outra. Isso não é certo. Sabe por quê? Porque, primeiramente, nós estamos enganando a nós mesmos. E, segundo, estamos tentando enganar a Deus. Então, irmãos, quando nós nos rendemos à obra do Espírito Santo, Ele faz uma colheita maravilhosa nas nossas vidas. Então, o casamento, o lar, é o lugar para a gente começar a colocar em prática esse fruto e demonstrar esse fruto. Agora, se não tem fruto na nossa vida, que nós não estamos dando o quê? Lugar para que o Espírito Santo opere. E muitas vezes nós ouvimos aí, largar, eu vou separar, eu estou namorando, mas eu também já terminei. É por quê? Eu não achei a pessoa certa ainda. 10 relacionamentos e não é certo. Aí a pergunta é a seguinte, será que você é a pessoa certa? Ou o problema está em você e você está arrumando desculpa de colocar em relacionamentos ocasionais todo esse desconforto que você tem? Então, quando nós temos um relacionamento, sabemos o que é aliança, o que é só uma só carne, o que é papéis, o que é acordo, o que é perdão. Nós vivemos um para o outro. E nós não conseguimos enganar o nosso cônjuge. Lembra que eu falei? Quando a gente se casa, a gente quer mostrar o que para o nosso cônjuge? Nosso que eu sou cavalheiro, que eu sou cheiroso. Mas quando você começa a conviver junto, um começa a mostrar para o outro, sabe o quê? Tem de pior. Você começa a ver as falhas, coisas que você não via, pastor João, antes. Amor é tudo maravilhoso. Chega na porta de casa, abre a porta. Chega no restaurante, puxa a cadeira. Paga a conta. Casou? 1 ano, 2 anos, né? Aí o camarada andando lá na frente, a mulher 2 quilômetros atrás, com os filhos. Parecendo uma rabiola de pipa. Ai, mulher, corre! Filho numa égua. Dá risada. Isso aí é só na França, viu? Aqui não tem, não. Então, vamos jantar no restaurante. Você tem dinheiro para pagar? Então, cuidado. Então, a gente quer mostrar o nosso melhor, mas acaba aparecendo o nosso pior. E quem nos conhece melhor, depois de Deus, é quem está convivendo conosco. Convivendo conosco. O casamento, irmãos, ele foi projetado para mostrar tudo o que nós temos dentro de nós. Seja bom ou ruim. Por isso que eu falei, lembra aqui um estudo que eu falei sobre harmonizar, completar, fazer uma sinfonia. Pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, com corpos diferentes, com fisiologias diferentes, e tem que se completar. Então, a aliança de casamento nos fornece segurança como indivíduos e como casal durante esse processo de amadurecimento e transformação que ocorre. Então, irmãos, o fruto
do Espírito Santo, ele é de suma importância nas nossas vidas. Então nós não podemos ficar procurando o que está de errado no nosso cônjuge. Mas temos que o quê? Nos render à obra do Espírito Santo para que ele trabalhe na nossa vida e na vida deles. Não devemos ficar o quê? Tentando ser o Espírito Santo. Nós não somos esse. É só Deus que pode fazer mudanças. A única coisa que nós podemos fazer é ser obedientes. É a única coisa. E aí o que? O Espírito Santo vai produzir o que? O fruto. Então, o fruto vai ser o resultado, sabe do quê? Da habitação do Espírito Santo em nós. Então, se eu não tenho fruto, é sinal que não tem, não está operando. Tem. Porque se o Espírito Santo está operando, tem que ter fruto. Agora, se o camarada não tem nenhuma dessas características que nós falamos aqui, do amor, da paciência, da amabilidade, da própria temperança, tudo, como é que o Espírito Santo está nesse lugar? Tá. Então, quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, o fruto, ele é natural. Ele é espontâneo. É a mesma coisa, né? Você olha para uma macieira, você espera ter o que na macieira? Maçã. Produz maçã. Porque é uma macieira. Você tem o Espírito Santo, você vai produzir o quê? Fruto. São aqueles 9 que nós... E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que estar dispostos ao quê? A dar lugar para o Espírito Santo operar. Nós vamos manifestar o fruto à medida que nos rendemos ao Espírito Santo. O alvo de tudo isso é o quê? A maturidade. Eu diria assim, quem já comeu caqui no pé? Quem já foi pegar caqui no pé? Já, né, Matel? E às vezes você olha e fala assim, eu acho que... Você pega lá, dá uma mordida, parece que dá um nó dentro da sua língua, na sua garganta, que não passa mais nada. Então é sinal que o fruto verde, ele é... Agora, quando o fruto está maduro, é mais doce, mais desejável. Por isso que nós temos que dar lugar e deixar que essa maturidade ela seja feita, com essa maturação, pelo Espírito Santo na nossa vida. Né? Então, nós vemos que muitas vezes nós sofremos também tentações para que nós não venhamos a mostrar esse fruto, que é de suma importância. Por isso que nós temos que ser revestidos desse Espírito. Lá em 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de quem? Do Pai. Mas procedem de quem? Do mundo. Ou seja, não é do Espírito Santo. Então, se nós deixarmos nos levar pelas tentações, aí nós estaremos o quê? Nos afastando do Santo.
Ser tentado é pecado? De maneira alguma. Agora, você ceder à tentação, aí. Então, irmãos, a pessoa que está ao nosso lado é aquela que sempre vai enxergar melhor as nossas fraquezas. Só que nós temos que entregar a vida das pessoas que estão ao nosso lado ao domínio do Espírito Santo, para que ele faça a mudança segundo a vontade dele. Então falamos do fruto. E agora nós vamos falar o quê? Os dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? São um fluir do fruto do Espírito Santo através de nós. E isso, ele se contrasta, né? Porque isso aí é uma obra de dentro de nós. Então, os dons são uma indicação do poder de Deus e não da minha habilidade. Eu não sou capaz de manifestar nada. Você não é capaz de manifestar dom nenhum. Você pode só dar lugar para que o Espírito Santo de Deus faça maravilhas. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito, ou seja, dos dons, é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com dons espirituais. Falei aqui. Tem um amigo meu, da polícia também, ele é tenente, aposentado também, lá de Ferraz, um amigo meu. Ele namorava, ele foi numa igreja, uma profeta, dizendo, tomada pelo Espírito Santo de Deus. Chamou ele e começou a profetizar. Eis que eu... Gargão. Essa mulher vai ser pedra de tropeço. Vai te levar para o fundo do poço. Você vai ser isso, vai ser aquilo, se continuar. Então Deus está me mostrando. Sai dessa. Era uma pessoa. Fui buscar. Já deve fazer pelo menos 40 anos. Ele buscou em Deus. Teve filhos. Tem netos. Tem uma vida abençoada. E está na presença de Deus. Isso que é complicado, essas manifestações do Espírito Santo. E eu disse aqui, ele visa o quê? Um fim, o quê? Proveitoso. Deus não é Deus de confusão, de contenda. Né? Então, quando nós temos o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo, ele visa o quê? Abençoar outras pessoas. E acaba o quê? Nos abençoando. Quando o Espírito Santo se move através de nós, nós podemos o quê? Regozijar na presença do Senhor. E não devemos nos orgulhar. Não.
Tem pessoa, eu falo aqui, dons de revelação, de profecia, é o dom que a pessoa tem que tomar mais cuidado quando ela pede para Deus. Geralmente a pessoa que ela é usada no dom de revelação, de profecia, é gente que não acaba mais atrás da pessoa. Vai na casa da mulher, do homem, chega na igreja, acabou o culto, tem fila. Tem fila. Se a pessoa não tiver a maturidade espiritual, porque se alguém vai atrás de uma pessoa, historiamente, ou tem ou teve o dom de profecia, ela vai porque ela está ou querendo o quê? Ouvir algo da parte de Deus. Muitas vezes aquela pessoa foi usada ou é usada, ela se sente o quê? Na obrigação de não despedir a pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não fala a hora que eu quero que fala a hora que é. Então, muitas vezes, com medo de dispensar aquela pessoa vazia, a pessoa vai lá e dá uma profetada, não profecia. Eu contei aqui também quem se lembra aqui, de um casal e um filho com leucemia. Quem se lembra? Quem se lembra? Congregou junto comigo. Leucemia. Um pastor lá, era brasileiro, né? Nigeriano. Relação todo dia, todo culto, toda hora. O casal, vem cá com a criança. Traz aqui. Deus está me mostrando. Está curando agora. A partir de hoje, não dê mais medicamento nenhum que vai ser... Está curado em nome de Jesus. O casal, amém, amém. A igreja, amém. O pior é a igreja, né? Glorificando. Dia seguinte foi no médico. Doutor, vim aqui porque o pastor, usado por Deus, tem o dom da profecia, ele profetizou que o menino está curado. O médico falou assim, eu creio em Deus. Tem leucemia. Ele precisa de um transplante de medula, né? Leucemia. Se ele parar de tomar os medicamentos que ele toma, ele vai morrer. Ah, não, o pastor falou. Casal, o quê? Parou de dar os medicamentos. O que aconteceu? Ela é amiga nossa até hoje. Essa gente. Esse aí. Assistia muita live da gente. Quase tirou. E aí? E a responsabilidade disso aí tudo, pastor? Por isso que nós temos que tomar cuidado com esses dons espirituais. E os dons, irmãos, eles são divididos em algumas categorias, né? Dons de motivação, dons de ministério quíntuplo. Então, todos os dons, eles são importantes. Então, tem dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons da fé, dons de curar, dons de operação de milagres, dons de profecia, dons de discernimento de espírito, dons de variedade de línguas e dons de capacidade de interpretá-las. Mas esses dons, eles têm que ser usados para um fim proveitoso. E os dons, irmãos, eles estão atrelados justamente ao que eu falei no início aqui. Fruto. Se não tiver fruto, não tem dom. Não adianta. É o sino
que toca ou símbolo que retine. Não tem efeito nenhum. Tem que ter o fruto. E esse fruto e esses dons, sabe qual que é o melhor lugar para nós começarmos a ver a operação de tudo isso? É dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, no meio da nossa família. Por isso nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, como marido, como esposa, como casais, como pessoas que temos compromisso, como jovens que amanhã pretendem se casar. Já vão aprendendo que vocês têm que ser uma só carne, ter o mesmo sentimento, ter mesmos ideais, ter os mesmos propósitos. E nós só vamos ter isso quando nós nos rendermos à obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que fluir juntos no Espírito, sempre juntos. Marido e esposa não podem estar separados. Não pode cada um querer ir por um caminho, cada um pensar que pode fazer o que quer. Não, tem que estar coesos, alicerçados no mesmo Espírito, para que assim o fruto e as consequências, que são os dons, sejam manifestas sobre as nossas vidas. Fiquem com essa palavra nos vossos corações, para que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando os nossos lares. E não esqueçam do que vocês já ouviram aqui durante essas 9 semanas. E comecem a colocar em prática, principalmente a oração junto. O entrar em acordo da maneira que Deus quer. O fluir juntos no Espírito, dar lugar para que o Espírito Santo de Deus opere nas nossas vidas. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.